Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente da sessão de julgamento, declaro aberta a 25ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 14 de outubro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe, que aqui hoje presente aqui a nossa sessão, doutor Carlos César Quadros Pierre. Ausente, por motivo justificado, o Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presente, Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. E aqui eu já indago, iniciada a sessão, indago aos conselheiros se eles receberam, no caso específico, uma resolução que foi enviada pela secretária para que pudessem apreciar e revisar. E conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158, reencaminhada para os conselheiros, relatores, para os ajustes necessários, eu indago a Evaneide, e ela fará a leitura do processo que retornou com as observações dos senhores. Passo a palavra a Evaneide para mencionar, registrar o processo ou o processo encaminhado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. O processo enviado foi o de número 1/871/2018, auto de infração 2017 21896, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Somente esse. Feita a leitura e dando prosseguimento, indago se há necessidade de alguma correção do processo que foi mencionado. Caso não tenha, considere-se aprovado. Constará na ata e amanhã será lido. Nesse momento, a Evaneide fará a leitura da ata da 24ª sessão ordinária com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Evaneide, com a palavra. Ata da 24ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020. Aos 13 dias do mês de outubro do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, verificado o código regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 24ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Fernando André Martins Teixeira. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. O senhor presidente indagou aos conselheiros se esses receberam resolução referente ao processo descrito pela secretária da relatoria do José William Falcão de Souza para análise. Processo de número 866/2019, auto de infração 2018-18187. Em seguida, indagou os conselheiros se esses teriam sugestões ou correções a serem inseridas na ata da 23ª sessão ordinária virtual e resolução anunciada. Não havendo sugestões de alterações, a resolução e a ata da 23ª foram homologadas. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 2671/2018, auto de infração 2018-05346. Recorrente, Magazine Luiza S.A. Recorrido, Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reformar a decisão de procedência proferida em julgamento singular, para declarar nulo o auto de infração por ausência de provas, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária,
referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2672/2018, auto de infração 2018-05348, recorrente Magazine Luiza S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento ao recurso, para reformar a decisão de procedência proferida em julgamento singular, para declarar nulo o auto de infração por ausência de provas, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3023/2018, auto de infração 2018-04210, recorrente JK Distribuidora de Alimentos e Serviços, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reformar a decisão de procedência proferida em julgamento singular, para declarar nulo o auto de infração, com fundamento no artigo 83 da Lei 15.614/2014, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o disposto no parecer da célula de assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3024/2018, auto de infração 2018-04212, recorrente JK Distribuidora de Alimentos e Serviços, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar preliminarmente a nulidade suscitada pela recorrente por erro de tipificação, preliminar afastada por decisão unânime, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária. No mérito, resolve por decisão unânime dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência proferida em julgamento singular e julgar parcial procedente a acusação fiscal, com aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro relator e contrário ao disposto no parecer da célula de assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, que formulou entendimento pela aplicação da penalidade prevista no caput do artigo 126 da Lei 12.670/96. Era somente isso, senhor presidente, senhores membros. Senhores, eu indago alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Não havendo, considere-se aprovada. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa sessão e já informo, né, que o processo de recurso 1/72/2016, auto de infração 2015, 17 ou 626, em que é recorrente Brasex Comercial Exportadora Limitada, recorrido de julgamento de primeira instância, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Esse processo ele vai ser, né, ele foi sobrestado, né, em virtude da ausência justificada do procurador do Estado, que é fundamento no artigo 8º, artigo 19 e 64 da Lei 15.614/2014, que, nesse caso específico, o processo também foi comunicado à parte do Dr. Lincoln, que iria fazer a sustentação oral, e que constará em pauta logo no início de novembro. Então, a decisão para o primeiro processo, sobrestamento,
e vamos dar prosseguimento já com o processo seguinte da pauta. Processo de recurso 1/2125/2018, auto de infração 2018-03501, em que recorrente MH Alves Bessa Pisos ME, recorrido do seu julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e de parcial procedência pela célula de assessoria processual tributária. Então, na forma regimental, passo a palavra à doutora Helena para o relato do processo anunciado. Bom dia, senhor presidente, senhora secretária, senhores conselheiros. Bom, trata-se de uma autuação lavrada em face da empresa MH Alves Bessa Pisos ME, uma microempresa, onde, por meio do mandado de ação fiscal para fiscalização restrita, uma auditoria fiscal restrita, foi detectado que no período 2014-2015, foi detectado, 2015, só 2015, foi detectado que a empresa, ela omitiu receitas ao deixar de emitir documento fiscal em operação tributada por substituição tributária amparada por não incidência e isenção incondicionada. Eu vou pedir vênia só para dar uma lidinha rápida no parágrafo das informações complementares, onde o fiscal ele informa como foi que foi feito esse levantamento para detectar essa omissão de receita. E nós temos aqui uma situação bem atípica, bem diferente dos procedimentos que a gente tem visto até hoje sobre esse levantamento dessas omissões. O fiscal informa aqui nas informações complementares que, considerando o disposto no artigo 92, fez o levantamento do DESC-M e das vendas com cartão de crédito e de débito, em planilhas digitalizadas anexas aos autos. Constatou que a empresa acima mencionada omitiu receitas em 2015 no montante de 900 e poucos mil, dos quais 142.191 refere-se ao levantamento do fluxo de caixa, apresentando uma diferença negativa entre seus saldos de receita e despesa durante o exercício auditado. E 800 mil refere-se à diferença de vendas promovidas através de cartão de crédito e de débito. Todos os dados para o levantamento contábil e fiscal foram apresentados, extraídos de informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito, do Laboratório Fiscal, da AGF e dos dados da Receita Federal referente ao Simples Nacional. Então, assim, só para começar aqui, a gente tem uma informação importante acerca dessa autuação, de que a fiscalização, ela se utilizou de duas sistemáticas de apuração para constatar essa omissão. Uma foi por meio da análise do fluxo de caixa, do levantamento da DESC-M, e outra, ela também identificou uma omissão nessa mesma ação fiscal referente à diferença entre as vendas efetuadas pela empresa e as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito. Bom, o processo segue para análise. A empresa entra com impugnação a essa autuação, onde ela alega nulidade, considerando que houve uma sequência de várias infrações apuradas em uma única autuação. Alega a existência de outros autos de infração sobre o mesmo assunto, que houve erro de fato e de direito no levantamento. Alega uma exacerbação no valor da multa aplicada, um caráter confiscatório, que a empresa não tem conhecimento técnico suficiente para entender que estaria cometendo alguma infração. Também alega que uma nulidade por ausência de provas de que a empresa não emitiu de que a empresa teria não emitido essas notas fiscais. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador singular, considerando que as provas produzidas são mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, sendo desnecessária a produção de provas adicionais, bem como uma perícia.
Alega também que, aliás, o julgador singular também fundamenta sua decisão sobre o argumento de que a defesa não atacou o mérito, deixar de emitir nota fiscal. Não elenca argumentos plausíveis que passam a ser considerados relevantes para tal desiderato à luz da legislação tributária. Entende o julgador singular que do cotejo contábil e fiscal não deixa margem de dúvidas quanto à omissão de receitas praticada pela autuada a partir do movimento real tributável operacional, através das vendas com cartão de crédito e débito, numa prática corriqueira de fato de emissão de notas fiscais quando das suas vendas. De falta de emissão de notas fiscais quando das suas vendas. Por fim, o julgador singular entende pela procedência da autuação com a aplicação da multa prevista no artigo 123, 3b, de 10% do valor da operação. Decide pela procedência. A empresa entra com um recurso ordinário, manifestando o entendimento novamente sobre a anulidade da autuação, o cesseamento ao direito de defesa, considerando que não houve a infração a ela imputada, pois foram emitidos todos os documentos fiscais e todas as notas foram devidamente escrituradas. Alega que o agente do fisco no levantamento não identifica o produto, qual o volume, nem tampouco quais seriam as vendas com cartão de crédito e de débito omitidas. Resume que houve aqui um erro no levantamento que contraria o artigo 41, parágrafo 2º do decreto 32.885, que rege a legislação do CONAD. Pede a improcedência da autuação, que seja declarada a improcedência da autuação, e com relação à aplicação da multa, a empresa entende que deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 2.670, pois a 123.3G é severamente mais gravosa. Pede a suspensão da exigibilidade do crédito, com esteio no artigo 61 da Lei 15.614, e uma diligência para analisar aqui os seus argumentos. O processo segue para a análise da assessoria processual tributária, onde, mais uma vez, eu vou pedir vênia para fazer uma leitura dos principais parágrafos aqui. É uma análise feita pelo Dr. Sidney, que é um excelente contador, além de um excelente auditor. Ele também tem um conhecimento profundo sobre as técnicas de fiscalização e de contabilidade. Então, o Dr. Sidney, aqui no parecer da assessoria, ele diz que a acusação está fundamentada em levantamentos fiscais que, através de métodos diversos, apontou omissão de receita no exercício de 2015. Ele já começa aqui dizendo que a fiscalização adotou 2 métodos para o levantamento dessa omissão. Que em um dos levantamentos fiscais, o agente fiscal apurou a omissão de receita no valor de 142 mil, correspondente ao déficit financeiro revelado no fluxo de caixa da empresa. No outro levantamento, foi apurada uma omissão de receita no valor de 800 mil, correspondente à diferença entre as vendas declaradas ao fisco e as vendas registradas por meio do cartão de crédito e débito. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que as operações realizadas pela autuada no exercício 2015 foram auditadas em ambos os levantamentos fiscais, em que pesem terem chegado a conclusões distintas. Por quê? Porque no levantamento da DESC, ele apurou uma omissão no valor de 100 e poucos mil, e no levantamento feito por meio da análise das informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito, ele apurou uma diferença, uma omissão de receita de 800 mil e pouco. Na verdade, o resultado apurado em um já está contido no outro, no auto, sendo incorreto somar ambos os resultados para aplicação da multa, sob pena de correr em bis in idem. Conforme dispõe o artigo 7º, parágrafo 3º da Ação Normativa 08/2010, o agente fiscal deve considerar obrigatoriamente o levantamento que apresentou o maior resultado para efeito de lançamento do crédito tributário. Sendo assim, a cobrança da penalidade prevista no artigo 123, 3b, item 2 da Lei 2.670,
deve ser aplicada somente sobre a diferença de 800 mil, correspondente à diferença positiva entre as vendas registradas pelas administradoras de cartão de crédito e débito e as vendas informadas ao fisco pela empresa autuada no período fiscalizado. Com relação ao referido método de fiscalização, dúvida não há quanto à precisão do seu resultado, visto que a totalidade das vendas informadas ao fisco nas mais variadas formas de pagamento foi inferior à movimentação financeira revelada através das operações com cartão de crédito e débito, concluindo-se a partir desse fato que parte das vendas efetivamente realizadas ocorreu sem a emissão de documento fiscal, em violação ao disposto no artigo 169 e 1 do Decreto 24569. Em seu curso, a empresa autuada alega nulidade do auto de infração sob o argumento de que o levantamento fiscal não oferece elementos suficientes para o exercício do seu direito de defesa, na medida em que não demonstrou os produtos, quantitativos, preço unitário e notas que supostamente foram omitidas. Ora, não se trata, o presente caso, de um levantamento quantitativo de estoque, em que se apura individualmente a diferença constatada na movimentação de cada mercadoria. O levantamento fiscal em tela consiste no confronto entre valores mensais de vendas informadas ao fisco estadual e as vendas registradas pelas administradoras de cartão de crédito e débito, não sendo possível identificar nessa metodologia as mercadorias e a quantidade omitida, mas apenas o valor omitido. No que diz respeito à penalidade sugerida pela recorrente em substituição ao que foi aplicada no auto de infração, não existe relação entre esta e o ilícito fiscal denunciado no presente auto, já que é destinada à infração por omissão de informação registrada em documento fiscal em arquivo eletrônico. Ora, no caso em tela, o documento fiscal sequer foi omitido, foi emitido, sendo este o motivo da autuação para omissão de receita. Diante do exposto, somos pelo conhecimento do recurso ordinário, dando provimento a fim de reformar a decisão condenatória de primeira instância, sugerindo aqui, a parcial procedência da autuação. Só para informar, a título de informação, que eu analisei o CD acostado aos autos. O CD, ele tem uma informação complementar, que repete um pouco tudo isso que eu já li nas informações que foram anexadas aos autos. Traz uma planilha mostrando as diferenças de vendas promovidas pela empresa e também uma planilha de fiscalização aqui, onde ele é a planilha do Cefisc, né, das empresas do Simples Nacional. Ela traz aqui também uma planilha com diferenças, que inclusive ele acostou, essa mesma planilha que consta do CD, diferença entre o faturamento declarado e as informações das administradoras de crédito e débito. Muito embora nessas planilhas acostadas aos autos, constante aqui fisicamente no processo e no CD, ele não informe aquela discussão que a gente vem travando sempre com relação a essas autuações que são onde o levantamento é feito por meio das operadoras de cartão de crédito. Ele informa que nessa planilha fiscal apenas os valores das diferenças. Também não traz aqui o detalhamento de operadora por operadora. Okay? Então, eu acho que é o que importa relatar, senhor presidente. Acho que está bem claro, né, com relação à adoção aí, utilização das duas sistemáticas aplicadas para a apuração dos valores, o entendimento do julgador singular pela procedência da autuação, considerando que ficou realmente constatado que a empresa deixou de emitir a documentação fiscal, e o entendimento aqui, a sugestão do parecerista, com relação ao fato que deve ser considerado somente um dos valores, porque um já estaria inserido no outro, e, portanto, ele sugere a parcial procedência. É o que importa relatar. Obrigado, doutora Helena. Relato muito claro, bem detalhado. Por ordem, doutor Pierre e depois a doutora Maria. Bom dia a todos. Sou Felipe, seja bem-vindo de volta. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras.
Me parece que eu estou achando que o parecerista cometeu um pequeno equívoco. Embora o relato da fiscalização fale em 2 levantamentos, eu percebo que ele aplicou a multa de 10%. E a multa de 10% por ele aplicada foi R$ 94.316,78, que vem a ser 10% da omissão de R$ 943.167,80, até onde eu vejo. Se ele tivesse somado 800 mil mais 946, a multa aplicada não seria de 90 e pouco, seria de cento e tantos mil reais, 460 mil reais. Né? Então, talvez, eu concordo com ele que se a empresa omitiu receitas de cartão de crédito e também tem uma diferença no seu fluxo de caixa, um está dentro do outro, lógico. Mas talvez, essa aí é uma pergunta que eu tenho a fazer, ele tenha lavrado outro auto para a questão do cartão de crédito. Então, neste caso, esse outro auto é que estaria dentro desse primeiro. Mas o fiscal, apesar de mencionar os dois rendimentos, as duas receitas, né, ele aplicou 10%, que deu 94 mil. Então, me parece que ele aplicou somente sobre a questão do fluxo financeiro. Ele não aplicou sobre a venda de cartão de crédito. Aí, a doutora Helena pode observar aí e pode, assim, dentre os outros autos da fiscalização, não teve nenhum por diferença de cartão de crédito, ele não foi autuado, não, nessa fiscalização? Por favor, presidente, só para esclarecer ao doutor Pierre, quando a gente soma, porque os valores, só esclarecendo, tá? Os valores encontrados de omissão foi 142.191 com relação ao levantamento do fluxo de caixa e 975 na diferença com as operadoras. Quando você soma esses dois valores, dá 942.678. Então, realmente, a multa foi sobre o somatório, que é 94, entendeu? Então, realmente, ele aplicou os 10% sobre o somatório das duas diferenças, tá? Eu compreendi. Estava equivocado, então, no meu pensamento. Obrigado. Só uma questão de ordem. Eu fiz uma consulta nesse mandado de ação fiscal, as folhas 8, tem o termo de conclusão, são 3 autos, são os 3 processos que estão em discussão hoje. Esse processo trata de omissão de receita, o segundo processo da doutora Mônica, omissão de receita 2016, e o terceiro processo da doutora Mônica também é a não entrega do livro caixa. Então, nessa ação fiscal, apenas 3 autos que está sendo discutido agora. Pela ordem, a doutora Mônica. Obrigada, presidente. Bom dia a todos, todas. É só fazer uma observação, senhor presidente, porque o auto de infração que vai ser a seguir, né, exatamente são as mesmas questões trazidas pela doutora Helena, o relato é similar, a diferença é que se refere ao exercício de 2016. O restante é tudo a mesma coisa, muda apenas questão de valor. O que eu gostaria aqui de chamar a atenção, até mesmo porque quando eu abri o CD, né, eu verifiquei, assim, que de fato, até mesmo a própria informação complementar, no caso do meu processo, na informação complementar ele faz a diferença, né? Tantos mil referente ao fluxo de caixa, como fez a doutora Helena, e tantos mil referente à diferença, falta de recolhimento, referente à diferença de cartão de crédito. E aí eu entrei na planilha e verifiquei que isso não foi da cabeça da fiscalização. Realmente, na planilha, consta lá, no resumo das omissões de receita, essas receitas, as receitas que foram encontradas. Porque o que é que acontece? Quando você vai preencher a planilha, você preenche a planilha com os dados que são informados pelo contribuinte, os dados que a fiscalização tem acesso e que são informados. Então, ele preencheu todos aqueles dados, né? E aí tem uma parte lá, na página 7, o resumo das omissões de receita. E no resumo das omissões de receita tem a soma referente a essa do fluxo de caixa, com a outra omissão referente à falta de recolhimento, que é a diferença, e da soma. Aí, logo depois, se você for ver, na página 9, ele já coloca assim, base de cálculo referente às omissões de receita encontrada.
tá? Aí ele faz uma base de cálculo que é mensal, e aí na outra coluna ele coloca a multa, na soma ele já coloca o valor total e a multa de 10% referente a esses dois valores. Eu entrei em contato, né, tanto com o Nonato como com a Ivete, que são pessoas assim que estão dessa área, né, de APP, do Cefis, que o próprio doutor Sidney que fez o parecer, né, que eu achei bem interessante essa colocação dessa Instrução Normativa 8 de 2010, que ele falou que foi uma instrução normativa que ele já veio justamente para dirimir essa questão, porque existia muita dúvida, né? Quando encontrasse um valor e outro, qual que seria? Então, precisava ser, digamos, normatizado isso aí, e foi através dessa instrução normativa. Então, por isso que o doutor Sidney, no caso, ele optou de acordo com a instrução normativa, que, ou seja, encontrando dois valores, prevalece o de maior valor. Por quê? Porque um está contido no outro. Tá? E se a gente for ver, se a gente entrar em pormenores na própria planilha do fluxo de caixa, as informações são relativamente mitigadas, não está totalmente completa as informações, não estão. Já a outra informação, ela está bem mais completa e bem mais ampla. Por isso que prevalece a outra autuação, certo? Então, assim, a informação é só nesse sentido. Com relação a essa a questão da omissão ser com base em cartão de crédito, tanto no meu auto de infração como da doutora Helena, aqui a informação ela é proveniente do PGDAS, que é informado à Receita Federal pelo contribuinte. Então, aqui nesse caso, diferentemente, eu entendo assim, diferentemente da sistemática de ontem, não há realmente como apresentar essas questões pormenorizadas de cartão de crédito, que foi informação que o próprio contribuinte prestou, através do seu PGDAS, à Receita Federal. Então, eu entendo que, nesse caso, é diferente do de ontem, tá? Porque o que serviu de prova foi a informação prestada pelo próprio contribuinte. É só isso, presidente. Inicialmente, minhas considerações. Só observando, né, que são declarações prestadas, assinadas, fornecidas pelo próprio contribuinte no preenchimento dessa planilha. É isso, doutora Mônica? Ok. Com relação ao seu processo, vamos seguir a ordem, né? Vamos analisar na totalidade esse processo da relatoria da doutora Helena, processo o auto de infração 2018-03501, e posteriormente a senhora fará o relato, evidentemente de uma forma mais simples, e passo a palavra ao doutor William Falcão, que pede a palavra. Bom dia a todos. Senhor presidente, quando eu fiz cartão de crédito, lembrei daquela questão, onde se encontram as planilhas, nos autos, as informações do cartão de crédito. A conselheira Mônica acabou de informar que foi o próprio contribuinte que declarou na PGDAS. Conta até do processo de ontem, que nós julgamos nulo, por conta da norma de execução 03/2011, no artigo 14, manda que coloque nos autos, né, quais administradoras de cartão de crédito. Ora, mas se o próprio contribuinte declarou na PGDAS os valores, então estaria resolvido, foi ele próprio que declarou, né, a conselheira Mônica. No entanto, eu ainda não olhei o processo da conselheira Mônica, mas eu estou olhando o processo da conselheira Helena e estou verificando que o fiscal juntou uma planilha, ele mesmo elaborou a planilha, e ele está dizendo na planilha dessa forma: FD PGDAS. Aí vem valor declarado. O contribuinte no mês de janeiro de 2015, que é esse processo, ele declarou 0 de cartão de crédito. Ele declarou 0. Aí, em seguida, tem a administradora de cartão de crédito, declarou 47.564,72. E aí ele foi fazendo de janeiro a dezembro. Alguns meses do ano, por exemplo, no mês de abril, o contribuinte declarou que recebeu de cartão de crédito R$ 491,20. E ele está dizendo que as administradoras, que eu não sei quais são, declararam, né, para o fisco que ele recebeu 69 mil. Então, vem a questão aí. A questão está aí posta. Eu só estou alertando que está aqui a planilha, está no CD. Essa planilha é só ela que consta no item lá. Diferença entre faturamentos declarados e as informações das administradoras de cartão de crédito.
Agora, aqui é a planilha, que diz dessa forma. Quando nós vamos olhar, tem o valor declarado. Esse valor declarado zero é do faturamento, é o valor que recebeu a operadora, zero. Aí o faturamento zero. A operadora de cartão de crédito, a gente passou 47. Aí eu queria, assim, para ter a convicção, porque eu acho que se ele declarou na PGDAS, se tem lá na PGDAS, eu não estou vendo. Estou vendo aqui é uma planilha que o fiscal fez. A PGDAS que o contribuinte entregou, se tivesse o valor que ele declarou, 47 mil, aí não tem dúvida, ele mesmo declarou. Mas eu não estou encontrando, conselheira Helena, essa PGDAS com a declaração do próprio contribuinte que recebeu os 47 mil. Eu não estou vendo nos autos. Mas se quer que o processo físico desse uma olhada, que aqui no CD eu não vi. Não vi. Só questão de ordem. Obrigado. Pela ordem, doutor Pierre, vou falar. Doutor William, o microfone. Olha, o doutor William, como você muito atento, ele já pulou na frente. Eu tinha pedido a palavra, mas ele já foi no ponto. Doutora Mônica falou a questão do PGDAS. E eu vi aqui no relatório da fiscalização que ele diz assim: a diferença de venda promovida através de cartão de crédito e débito, todos os dados do levantamento contábil fiscal foram apresentados, foram extraídos de informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito, laboratório fiscal e da DIEF, e dos dados da Receita Federal referentes ao Simples Nacional. Como ele fez duas comissões, a PGDAS, que foi o que ele forneceu para o Simples, deu a questão dos valores, que é o 142 mil. Mas ele fez também um levantamento entre os dados fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito e os valores declarados. A diferença foi encontrada aí. Não foi que o contribuinte informou para a Receita Federal e não informou para o Estado, não. Porque a PGDAS é uma só, inclusive para o ICMS. A declaração do Simples é uma só para o ICMS, né? Só que ele, nas informações para o fisco, ele deu uma receita maior. Aí foi utilizado, foi os 142 mil. Mas o do cartão de crédito, não. O do cartão de crédito, o próprio relatório dele diz que ele obteve as informações através das operadoras de cartão de crédito. Então, neste caso aqui, eu entendo que há necessidade, sim, da planilha. Sim, tem que ser, de acordo com a norma. É isso. Doutora Helena, doutor William tinha feito uma pergunta com relação a esses elementos de prova que comprovam algum dado que possa ser informado ao doutor William. E a nós aqui também. Doutor William, por gentileza, repita aí qual é a planilha a qual o senhor se refere, porque eu só estou encontrando aqui nos autos, inclusive eu estou com o CD aberto aqui, eu só encontrei nos autos uma planilha que demonstra a diferença entre o faturamento declarado e as informações das administradoras de cartão de crédito, onde ele cita aqui o valor declarado e os valores das próprias administradoras. Quando a gente vai para o CD, nós temos aqui as informações complementares, onde ele repete aqui as mesmas informações que eu acabei de citar, constam nas informações do auto de infração, em cumprimento, considerando disposto, ele repete aqui a forma como ele fez a análise. Consta uma terceira planilha, que é essa mesma matriz das diferenças de vendas, que é essa mesma que eu acabei de ler para vocês, o levantamento declarado pelas informadoras administradoras de cartão de crédito, onde consta só valores também, não identificando operadora por operadora, só os valores das diferenças, e a planilha de fiscalização de empresa do Simples Nacional, do Cefisc aqui. Então, assim, eu queria saber qual é o outro elemento que o senhor está perguntando se consta aqui nos autos. Ativar o som, doutor William. O som está desativado. Ao abrir o CD, aí tem primeiro, o que é, né? Segundo e terceiro. O terceiro é que aparece a informação complementar. O segundo é aquela planilha
extremamente longa, né, tanta informação, e o primeiro é só uma paginazinha. A primeiro, que aí mostra que diferença entre o faturamento declarado e as informações das administradoras de cartão de crédito. Aí tem aqui, na penúltima coluna, administrador de cartão de crédito, são os valores que ele utilizou, né? O fiscal, 47, 48, 74 e vai. Valor. E o valor declarado pelo contribuinte, 000, depois 49, 120. Aí, assim, eu queria ver se esses valores que ele está lançando aqui, esses valores que ele está lançando, dizendo que é administrador de cartão de crédito, qual foi a administradora de cartão de crédito que citou esse valor? De onde ele tirou esse valor aí? É isso que eu não estou vendo. Não identifica de qual operadora foram retirados esses valores. Eles realmente só diz o valor, diferença das informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito. Ele realmente não identifica qual foi a operadora, né? É porque, assim, senhor presidente, que nem aquele de ontem, foi de ontem, dia 13, que foi anulado pela norma de execução 03/2011 da Magazine Luiza, porque não trazia. Mas pode estar super correto, mas a legislação manda que traga. Eu não me sinto bem de jeito nenhum, confesso, está aqui a nulidade. Eu não me sinto bem de jeito nenhum, né, de dizer anular por conta daquele que nem foi anulado, eu não me sinto bem. Mas essa altura do campeonato, nós aqui na segunda instância, já passou lá pela primeira instância, já passou pela consultoria, não, vamos pedir se o contribuinte tem. Eu já pensei até de fazer isso ontem. Vamos pedir para o fiscal juntar e começar o processo todo novamente, dar o prazo para a defesa, para analisar. Eu acho que está havendo uma falha, porque tem uma norma de execução clara, foi lida ontem, o artigo 14 com a letra A, B e C, dizendo que tem que produzir isso. Não faz isso, coloca aqui, não está aqui, é esse o valor. E eu vou acreditar que é esse o valor. Eu tenho esse hábito de conferir valor por valor. Gasto horas e horas fazendo conta daquele 123,8L, se for 2%. Mais tarde a gente vai até conversar sobre isso. Ou se está abaixo de 1.000 FIIs, mas a turma não bota logo o 2%, porque 1.000 FIIs está menor. Eu queria ter essa matemática que, de cara, sem eu fazer a conta, eu visse isso, mas a turma está fazendo direto isso. E eu estou encontrando aqui, inclusive eu estou trazendo em algum processo meu, acho que é de amanhã, erros, porque aplicou 2%, não viu o 1.000 FIIs, se tinha um que o 2% dava maior do que 1.000 FIIs. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, que eu me sinto confortável de um trabalho desse aqui, não, deixou de fazer isso aqui porque não trouxe as informações. Mas, do contrário, também, eu acho que eu não estou correto em dizer, não, está correto o lançamento dele aqui. Se eu estou vendo a planilha, de onde ele tirou esse valor, eu também não sinto bem. A situação está complicada. Nesse sentido, eu sempre ingresso pela nulidade. Só por conta dessa questão. É isso, senhor presidente. Obrigado, William. Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Senhor presidente, com relação ao que foi colocado aqui, analisando a planilha, certo? Consta lá nos campos, as informações, elas são provenientes do PGDAS. Por isso que eu falei, né, que é uma informação que vem do contribuinte. Na própria informação complementar, ele fala das fontes de informação dele. E ele não diz que especificamente o cartão de crédito foi só daquela fonte do laboratório, não. Ele fala, inclusive, da Receita Federal, que é o PGDAS. É onde o contribuinte assina digitalmente, tá? Então, essa planilha, ela foi informada com dados provenientes do PGDAS, onde o contribuinte assina digitalmente, sabendo, portanto, a origem das suas informações. Foi isso que eu quis dizer. Então, eu entendo que, diferentemente do caso de ontem, aqui existem provas, sim. Provas, inclusive, fornecidas pelo contribuinte. Tá? Ele informou, ele trouxe essas informações, consta lá na planilha, informações provenientes do PGDAS, é uma coluna onde ele vai colocando todos os valores e mais lá na frente, com base nos valores que foram informados no PGDAS e na escrita fiscal digital, ele faz o batimento e encontra a diferença. Então, aqui, eu acho que nesse caso aqui é diferente, por isso que eu volto a dizer que eu entendo de maneira contrária. Pela ordem, doutora Helena. Doutora Mônica, só para reflexão aqui dessa discussão, nas informações complementares, também está meio
truncada aqui essas informações da fiscalização, porque ele diz assim, ó, todos os dados para os levantamentos contábil e fiscal ora apresentados foram extraídos das informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito, do laboratório da AGF e dos dados da Receita referentes ao Simples Nacional. Então, eu concordo com a conselheira quando diz que realmente não foram extraídos só das informações das operadoras de cartão de crédito, mas também dessas outras fontes de informação. Senhores, nós A temos... informação complementar é a mesma, né? Só muda aqui os valores, mas do mesmo jeito que está na sua, está também aqui na minha. Senhores, nós temos aqui um pedido da parte, doutora Helena, corrija se eu estiver equivocado. Há um pedido de nulidade por ausência de prova, cessamento de defesa, há um pedido de diligência, há um pedido para mudança da penalidade e, no final, pede a improcedência do feito fiscal. As discussões que estão sendo travadas até o presente momento, pelo que eu entendi, no levantamento, há indicação de duas diferenças, uma delas estaria contido dentro da outra, né? O assessor processual tributário faz essa observação e deve prevalecer pela normativa 08, se não me engano, né? 08/2010, essa de maior valor. Essa de maior valor, aí a minha pergunta é nesse sentido, ela é originária do confronto entre cartão de crédito, operadoras e declarações do contribuinte. E aí colocamos mais um elemento na discussão, é que a norma de execução 03/2011, no artigo 14, também já mencionada pelo Dr. William, estabelece alguns requisitos, né? Quando da lavratura de auto de infração dessa natureza, quais os elementos que devem constar no levantamento, consequentemente no auto de infração. Então, acho que a discussão gira em torno disso. Se nesse levantamento efetuado pelo agente fiscal seguiu, né, o que determina a própria normativa 08/2010, como a assessoria processual tributária já destacou, e também a norma de execução 03/2011. Então, entendo que os senhores teriam ou têm que decidir se de fato, né, nesse controle de legalidade que a segunda instância faz, se de fato houve o cumprimento dessas regras. Doutor William Falcão, só para objetivar nossa votação. Senhor presidente, eu entendi o que falou, mas a fala da conselheira Mônica há pouco me causou assim, uma grande curiosidade. O fato dele dizer que... Aí o fato da conselheira Mônica dizer que ele sim declarou na PGDAS, e esses valores são da PGDAS, e eu não tenho acesso à PGDAS para verificar se esses valores foram efetivamente tirados da PGDAS. Eu preciso verificar isso. Não sei se os conselheiros ficariam incomodados do ponto de vista desse processo. Ou então, se dá andamento ao processo, se tem uma... Ok? Doutor William, a questão de vista é uma prerrogativa de qualquer conselheiro, né? Isso aí ninguém pode impedir exatamente por conta de uma dúvida que o senhor tenha, ou qualquer conselheiro tenha. De antemão, vista concedida, mas o doutor Carlos Pierre, com a palavra. Doutor William, compreendo perfeitamente a dúvida, vista concedida, mas eu vou dar apenas uma pequena pontuação, pode ser que Vossa Excelência modifique. A própria leitura da planilha que o doutor William fez, o fiscal coloca vendas declaradas pelo contribuinte do cartão de crédito, 0. Vendas apresentadas pelo cartão de crédito, 30 mil. Ora, se tivesse na PGD, era venda declarada pelo contribuinte, 30. Pronto. Então, eu acho que a própria planilha do fiscal já esclarece
que o contribuinte não declarou isso aí, que vem das operadoras de cartão de crédito. Senão, ele nem precisaria das informações do cartão de crédito. Ele pegaria a informação do contribuinte, informação prestada do contribuinte da PGDAS, tanto. Pronto. Então, quando ele coloca lá a informação do contribuinte 0, do cartão de crédito 60 mil, não foi informado na PGDAS. Mas, vista concedida, o senhor é que manda. Doutor William, prevalece, permanece a dúvida? Prevalece, eu quero ver a quantidade do contribuinte. Ok, então, vista concedida ao processo de recurso onde o auto de infração 2018-03501, processo 2125-2018, auto de infração 2018-03501. Vista concedida, passo então a palavra à doutora Mônica, do processo de recurso 2126-2018, auto de infração 2018-03503, em que a empresa recorrente à mesma do processo anterior, MH Alves Bessa Pisos ME, recorrido célebre julgamento de instância, trata também de omissão de receita e parece-me que diferencia do processo anterior apenas o exercício. Doutora Mônica, passo a palavra, mas entendo que não sei se tem mais elementos nesse processo do que o anterior, mas provavelmente o doutor William me pedirá vistas, né, dependendo do relato que a doutora Mônica fará agora, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. De fato, a matéria é a mesma, só o que muda aqui é o exercício de 2016. A infração é deixar de emitir documento fiscal, né? A empresa mencionada omitiu receitas em 2016, e essa receita, na informação complementar, ele consta que uma parte é proveniente do fluxo de caixa e outra parte proveniente de vendas com cartão de crédito e de débito. Ele apresenta impugnação tempestivamente, o julgador singular, ele afasta todas as questões que foram suscitadas pela parte, julga procedente a autuação fiscal. E em sede de recurso, ele alega a tempestividade do recurso, a aplicação de penalidade mais benéfica ao contribuinte, a 123.8L, requer aqui a perícia, requer para provar os alegados, né? Nulidade, porque faltou a descrição de mercadorias, volumes, essas coisas. E, no caso aqui, ele... Só um instante, eu estava na outra aqui. O pedido dele... Ops, vocês desapareceram para mim. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo aí? Todo mundo desapareceu. Sim, Bom, mas nós estamos lhe ouvindo, doutora Mônica. Nós estamos tudo aqui, Mônica, lhe vendo, inclusive. Deve ter sido a minha internet, então. Pede para que seja julgado nulo ou improcedente o auto de infração, certo? Aí o julgamento segue para o parecer, né, do doutor Sidney, que é exatamente o mesmo que foi lido pela doutora Helena. Trata-se de recurso ordinário, interposto pela autuada, em face de decisão de primeira instância que acatou o auto de infração em lide. Conforme se verifica dos autos, a acusação fiscal está fundamentada em levantamentos fiscais, que, através de métodos diversos, apontou omissão de receita no exercício de 2016. Em um dos levantamentos fiscais, o agente fiscal apurou omissão de receita no valor de 42 mil, correspondente ao déficit financeiro revelado no fluxo de caixa, e no outro, omissão de receita no valor de 421 mil, correspondente à diferença entre as vendas declaradas ao fisco estadual e as vendas registradas por meio de cartão de crédito. Como se trata de levantamentos fiscais e chegou, né, esses valores, ele entende que, por força da Instrução Normativa 8 de 2010, o agente fiscal obrigatoriamente deverá considerar o levantamento que apresentou o maior resultado. A cobrança da penalidade prevista no 123.3b, item 2 da lei, deve ser aplicada,
somente ao de maior valor, no caso de 421 mil, correspondente à diferença positiva entre as vendas registradas pelas administradoras de cartão de crédito e débito e as vendas informadas ao fisco pela empresa autuada no período fiscalizado. Ele afasta a questão da penalidade, né, por entender que essa daí é a específica, não se tratando a infração que foi solicitada pelo contribuinte, justamente que não foi nem emitido o documento fiscal. E aí ele sugere o conhecimento do recurso, dá provimento para reformar a decisão condenatória de primeira instância, sugerindo a parcial procedência do feito fiscal. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Processo em discussão. Doutor William, com relação a esse processo comparado, né, ao processo anterior, doutora Mônica, se tem algum elemento adicional que venha esclarecer, ou há semelhança, né, e no caso específico. A dúvida prevalece, doutor. Senhor presidente, eu analisei e aumentou ainda mais a dúvida neste. Porque quando ele vai elaborar a planilha que encontra os 421.414,72, que é a comparação do cartão de crédito, né? Que tem a outra diferença, são duas diferenças. É igual o anterior, é fluxo de caixa e a venda do cartão de crédito. 421 está aqui constando que as vendas com cartão de crédito foi, por exemplo, no mês de janeiro, 60 mil, no mês de fevereiro, 38 mil, na planilha que elaborou. Só que aquela planilha que eu falei, a primeira, lá, que é uma planilha só que o fiscal elaborou, que acostou, pode ser que esteja havendo um erro no CD ou tenha sido um erro, né, na planilha. Os valores da administradora de cartão de crédito são totalmente diferentes, 47 mil, 46 mil, 74 mil. Essa planilha traz o valor da operadora de cartão de crédito, que trouxe para mostrar que são esses os valores. Mas na planilha que ele elaborou e comparou a venda com a operadora de cartão de crédito, as operadoras de cartão de crédito estão lá diferentes. Eu acho que foi trocada a planilha, eu não sei, né? A que tem aqui é diferente da que está lançada lá. É isso. Aí causou mais uma dúvida ainda nisso. Bom, vista concedida, né, naturalmente. Doutora Mônica, com a palavra. Não, é só para alertar o doutor William que nessa planilha que o senhor está vendo referente a 2015. É porque ele anexou as duas planilhas, 2015 e 2016. Veja que logo abaixo de 2015 está 2016, doutor William. Esses valores aí que o senhor está vendo é referente a 2015, que é a planilha da doutora Helena. É porque as duas estão juntas, certo? Veja aí, 2015 é logo abaixo de 2016. Bom, acredite, doutor William, seu som está desativado, doutor William. O som está desativado. Eu vou olhar, assim, mas aqui no meu, quando eu abro, realmente ele diz assim, período analisado, 2015 e /ou 2016. Mas quando eu vou olhar aqui a planilha, administradora de cartão de crédito, eu só tenho a planilha com valor diferente. Eu fui olhar esses valores, essa planilha é a mesma que está no processo da conselheira Antônia Helena. E os valores da conselheira Mônica, eu não está aqui, ela só tem uma página, o meu aqui, só uma página, não tem o 2015, não estou vendo. Mas aí a gente procura, depois a gente vê o processo. Quando o senhor pegar o processo, aí o senhor vai ver, está na página 10 aqui, consta 2015 e 2016. Certo. Aqui nessa página 10 e na página 11 que continua. Aí o senhor vai ver o de 2016 também. Então, senhores, da forma regimental, esta Câmara decide, virtude do pedido de vista do doutor William, né? Esse processo retornará na próxima sessão, em novembro, as próximas pautas serão incluídos com as observações e os estudos feitos aqui pelo doutor William, que pediu vista dos dois processos. Senhores, nós temos mais um processo, acredito que não seja de grande complexidade, porque na existência de livros fiscais. Doutor Pierre parece estar pedindo 5 minutos de intervalo. Não, presidente, não. Só estou dando a meia dúvida. Todo processo que a gente sempre um perigo, né? Sempre que anuncia que é simples, pode esperar até meio-dia. Gosta do intervalozinho. Mas vamos concluir. Falta apenas esse processo, e se tiver maiores discussões, nós faremos um intervalo. Processo de número 2129,
2018, auto infração 2018-03509, recorrente MH Alves Bessa Pisos ME, recorrido Sérgio Julgamento de primeira instância, relatora a doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, e a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Passo a palavra à doutora Mônica para iniciar o relato do processo anunciado. Doutor William, encontra-se presente? Estou presente, senhor presidente, estou presente. Eu pensei que você tinha um intervalo, entendido como intervalo, mas vamos dar prosseguimento e, se demorar, faremos então essa pausa. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada novamente, senhor presidente. Se trata aqui da autuação por inexistência de livros fiscais ou contábeis. No caso aqui é que o contribuinte não apresentou o livro caixa, certo? Referente aqui ao exercício de 2015. Não apresentou o livro caixa quando intimada. Foi aplicada a penalidade 123.5A da 12.670, alterada pela 16.258, de 2017. Na instância singular, o ato de infração foi julgado procedente. Tempestivamente, a empresa autuada interpôs recurso contra a decisão singular, alegando basicamente a nulidade do feito fiscal, sob o argumento de que não constam nos autos provas cabais que comprovem a obrigatoriedade do livro caixa no período fiscalizado. O processo segue, né, assim, no caso do recurso, vou ler aqui só os pedidos, né, que é o recebimento presente de recurso, dependente de pagamento de custas, a declaração de nulidade da auto-infração por ausência de provas cabais que comprovem que na época ainda era obrigatória a escrituração do livro caixa, sem prejuízo do levantamento contábil realizado pelo agente de fiscalização ter sido superficial, sem demonstrar a respeito do SPED, impedindo o correto exercício do direito de defesa do contribuinte. Seja julgado improcedente o auto de infração ou nulo de pleno direito, né, em decorrência da infração indicada no mesmo. Ele diz que seria necessária a redução da penalidade pelos fundamentos de fato e de direito. Protesta provar alegado todos os meios de direitos admitidos, especialmente apresentação de documentos, diligências, que eu acho que é um pedido genérico, né, não sei se cabe aqui apreciar. Então, o processo segue e o julgador singular entende que a obrigatoriedade da apresentação do livro caixa se encontra na própria legislação, né, que está tanto prevista no artigo 77, parágrafo 1º da 12.670 de 96, como na própria legislação federal, que disciplina o Simples Nacional, através daquele artigo que a gente já teve a oportunidade de recentemente ler, né, pela questão da inexistência do livro caixa, que é o 61, inciso 1, combinado com 79, parágrafo 2, da Resolução 49 de 2011, vigente à época da autuação. E aí ele afasta aqui as questões das nulidades suscitadas, né, por falta de elementos de prova, entendendo que constam provas suficientes do ilícito apontado, e aquela mesma história, que se o contribuinte tivesse apresentado seu livro diário ou caixa, teria suprimido a ausência da não apresentação do livro caixa, porém ele não fez. Por conta disso, ele sugere conhecimento do recurso para negar provimento, para confirmar a decisão de procedência da primeira instância. É o relato. Obrigado, doutora Mônica. Processo em discussão, senhores. Doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, nós já discutimos aqui em outros momentos essa questão dessa obrigatoriedade, outras autuações acerca dessa obrigatoriedade da apresentação do livro caixa, e nós vimos que a resolução 49 do Comitê Gestor do Simples Nacional, ela remete às legislações de cada unidade da federação essa questão da obrigatoriedade das obrigações acessórias, né? E já discutimos aqui que realmente o Estado do Ceará, ele não dispensa, a legislação do Estado do Ceará não dispensa a obrigatoriedade da apresentação do livro caixa, né? Então, eu acho que é uma questão que já está bem amadurecida sobre isso. Mais algum conselheiro quer discutir a matéria? Senhor presidente, e no caso em evidência, ainda tem um benefício. A multa cobrada foi de R$ 2.003,40.
Essa penalidade 123.5A são 600 ofícios. E ele está dizendo aqui, numa infração, que entregou a autoria o livro caixa relativo a 2015 e 2016. No entanto, ele só cobra ele faz inclusive a planilha no final da informação, só cobra do exercício 2015. Não cobra 2016. Eu estava até vendo aqui qual era o ofício para ver se tinha sido o cálculo certo, mas não encontrei minha planilha, mas só está cobrando de um. Ele diz 2015 e 2016, mas só lança o 2015. É isso. Mais algum conselheiro quer discutir a matéria, o processo? Então, não tendo maiores discussões, eu pergunto à conselheira relatora como vota. Senhor presidente, eu voto no sentido de conhecer do recurso interposto para negar provimento, confirmando a decisão singular de procedência do feito fiscal. A nulidade, doutora Mônica, afastando, né? Sim, afasta as nulidades, né, suscitadas, o pedido de perícia por ter sido genérico, né, acho que é isso. Ok. A nulidade por ausência de prova, e também a questão aqui da perícia. Ok. Senhores, Obrigada, o conselheiro vota em sentido contrário à manifestação da doutora Mônica. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta as preliminares de nulidade por ausência de prova e também o pedido de perícia que foi formulado de forma genérica e, no mérito, a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e também da assessoria processual tributária. Esta é a decisão para o processo, o último processo da pauta. E, senhores, já convido assuntos gerais, algum ponto a ser colocado em assuntos gerais. Não tendo, já agradeço aqui a participação de todos e lembrando que amanhã nós teremos a nossa última sessão do mês de outubro, dia 15, a 26ª sessão virtual, em que teremos 6 processos da Aliança Navegação e Logística Limitada. São processos da relatoria do Dr. Saulo, do Dr. Felipe, eu não sei, Dr. Felipe amanhã estará presente conosco? Ótimo, então o Dr. Felipe terá 2 processos para relatar. Dr. William Falcão, também 2 processos, foi contemplado com 2 processos. E o Dr. Pedro, acredito que também estará conosco amanhã, também 2 processos. Aliança Navegação e Logística. Dr. Carlos, quer falar? Não, né? Seu nome aqui está como Carlos, viu, doutor Pierre? Então, senhores, processo da Aliança Navegação, em que 2 processos de relatoria do doutor Felipe, 2 processos do doutor William, 2 processos do doutor Pedro. Então, desde já agradeço e desejando um bom final de dia, né? E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.